Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos ler um texto que está na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículo 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. No dia de hoje, de um modo muito especial, queremos rogar a Ti que todos que possam ouvir essa palavra, tanto presencialmente quanto através do vídeo, possam ser ministrados poderosamente pelo Teu Espírito, Senhor. Tu sabes que eu sou profundamente falha, defeituosa, mas que o Senhor, como o Santo de Deus, possa falar aos nossos corações de um modo vivo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, o Senhor, Ele está vindo. Tudo aponta para esse acontecimento glorioso, e tudo acontecerá num de repente. A gente chegou num tempo em que não adianta falar com determinadas pessoas a respeito disso ou daquilo, das coisas espirituais, da necessidade de nos voltarmos para o Senhor, ou de voltarmos para o Senhor, sobretudo aqueles que dele têm se afastado. E hoje, o que a gente pode fazer efetivamente em relação a isso é orar. Oração é tudo, sempre. A oração move o Senhor naquelas situações, sobretudo em que nada humano podemos fazer. Eu tenho conversado com mães, tenho conversado com esposas, alguns maridos que têm se inquietado com as posturas dos seus cônjuges, a inquietação de pais em relação a filhos. E hoje eu queria reforçar isso. Apresente seus filhos, não só os filhos biológicos, mas os filhos espirituais, que apresentemos diante do Senhor. E já vamos apresentando, dizendo amém para aquilo que Ele fará. O povo hoje sabe de uma história de dar ordens a Deus. Não sei se vocês já viram isso. Eu ordeno que seja assim, eu quero que seja assim, eu exijo que seja assim. E eu fico olhando para o sujeito ou para a sujeita, eu digo, esse camarada não tem medo de um raio descer e fulminar ele ali, né? Porque tem coisas, minha gente, que só o Senhor sabe por que permite. E quando Ele permite, muitas vezes Ele dá chance àquela pessoa que está vivendo aquela situação de mudar de vida, de se arrepender,
E por outro lado, também é uma chance para esses pais e mães, para esses cônjuges que têm vivido momentos extremamente difíceis, de confiar no Senhor. Nunca foi tão necessário que confiemos no Senhor. O texto lido é um texto bem conhecido, mas eu tenho ouvido poucas ministrações sobre esse acontecimento glorioso que é a segunda vinda do Cristo. O texto lido procura trazer à memória dos leitores a realidade da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos escarnecedores têm se levantado desde aqueles dias para afirmar que isto não acontecerá. Eles vão ver, tentando com isto negar o juízo de Deus sobre toda impiedade. Eles querem fazer crer que a aparente demora de Deus seria uma espécie de falsa esperança para obrigar os cristãos a frearem seus impulsos, vivendo santa e piedosamente. A demora de Deus é um recurso da graça para dar oportunidade de mudança de vida real, de arrependimento. Vivemos os últimos dias sobre a terra desde o Pentecostes. E isso é um fato inegável. Há muitas interpretações sobre as questões proféticas que envolvem a escatologia, ou seja, as coisas dos últimos tempos. Uns creem de um jeito, outros creem de outro, mas não queremos entrar no mérito dessa questão hoje. Contudo, nunca se viu tanta impiedade como no momento atual. Coisas que nunca pensei ver, estou vendo. Todos nós. A cada dia vemos se cumprir sinais dados pelo Senhor que apontam para aquele dia e hora. Que estejamos atentos, vigilantes, que façamos a obra de Deus e busquemos a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ser santo do ponto de vista de Deus é ser separado das ações e inclinações que o mundo acha normal. Santificação dentro do ambiente da igreja é fácil demais. Roupas, usos e costumes, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo interior, da necessidade de todos nós buscarmos essa santificação, que é separação das coisas do mundo, separação para Deus. Os leitores de Pedro devem ter em mente pelo menos 3 verdades que eu queria compartilhar com vocês. Primeira delas: o Senhor não tarda como muitos julgam. Ele virá num de repente para buscar os seus e trazer juízo para os ímpios de todas as épocas. Os versículos 7, 9 e 10 dizem: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um estrondo grande, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. É sério demais. Então a gente não está aqui para apontar os erros dos outros, a gente não está aqui para consertar esses erros. Quando nós estendemos o dedo, precisamos voltar com esse dedinho para nós. Há muito em nós a ser transformado. Do contrário, a gente não estaria mais aqui. Doidinha para ficar pronta, estou eu. Que o Senhor, Ele fale com cada um de nós
que ouve essa palavra, seja presencialmente, seja através do vídeo. Em 1 Tessalonicenses 5, 2 a 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Em Mateus 25, 41, o Senhor diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E ainda em Mateus 24, 43 a 44, ele diz: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Hebreus 10, 37. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não tardará. Aí vem a segunda verdade trazida pelo texto lido no início. O cristão deve viver de modo santo, piedoso, esperando e apressando aquele dia glorioso. E eu repito, santidade do ponto de vista de Deus não é santarronice exterior, usos e costumes, isso, aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não. O Senhor fala aos nossos corações e ordena que visitemos os nossos porões, os porões das nossas almas, que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos feriram, aqueles que nos entristeceram, que possamos clamar ao Senhor que limpe os nossos corações. Não tem nada que possa sujar mais um coração do que a raiva, o ódio, a mágoa. Uma das coisas que eu precisei fazer durante muito tempo foi liberar perdão sobre minha mãe. Muitos conhecem a minha história. O casamento de minha mãe foi uma grande vingança. E ela não escondia isso dos filhos. Tentou abortar todos. Ainda conseguiu abortar alguns. E ela não escondia isso de ninguém. Então vocês imaginem. E eu toda a vida fui muito ligada nas coisas. E sabia que tinha uma coisa, como diria Malta, alguma coisa no ar, além de um avião na carreira. E ali eu via que tinha um peso no ar. Até que descobri exatamente o que tinha acontecido e tal e tal. Meu pai, há 15 dias do casamento com minha mãe, todos os convites distribuídos e vestido pronto, isso, aquilo outro, e ele chega e acaba o casamento porque tinha casado com outra pessoa. Casamento esse que ele foi obrigado a casar, a moça era menor de idade, ele andou fazendo umas estripulias e foi obrigado a casar com essa moça. E numa gaveta que ele era contador, lá em casa ele tinha uma gaveta trancada a 7 chaves, e eu friviava nas gavetas todas, mas aquela gaveta eu não conseguia abrir porque eu nunca encontrei a chave. Ele saía, tirava a chave, trancava. Quando foi um dia, chegou a minha hora. Ele estava trabalhando. Quando ele subia para trabalhar na casa que nós morávamos, tinha um primeiro andar, e quando ele subia para trabalhar, eu subia para ficar de olho, de tucaia na gaveta. Quando gritaram lá de baixo que tinha telefone para ele, uma chamada telefônica para ele, ele desce. Quando eu olhei a chave, corri, abri, primeira coisa que eu vejo é a foto dele com uma moça vestida de noiva que não era mamãe. Pronto, sossego da casa acabou, porque aí eu fui direto perguntar a quem. Quando ele chegou, que me viu com a foto na mão, me deu uns gritos, me botou para baixo, me deu um esbregue daqueles e tal. Pronto, mas aí o mistério foi resolvido.
Só que fui ameaçada pela minha mãe, para não contar a meus irmãos. Os anos passaram e não foi brincadeira viver ali naquele meio de tanta amargura, de tanto ódio, de tanta coisa. E foi preciso, quando o Senhor me encontrou, uma das primeiras coisas ministradas pelo Espírito de Deus ao meu coração foi liberar perdão sobre a memória da minha mãe. Na verdade, fiz isso, ela ainda vivia, e um peso enorme foi tirado do meu coração, e eu glorifico a Deus por isso. E é preciso que a gente esteja sempre ministrando essa palavra de perdão, essa palavra de limpeza. O perdão é um santo detergente que transforma vidas. E cada um de nós tem uma história de perdão que precisa ser liberada. E aí, eu queria fazer uma leitura agora de 1 de Pedro 1, 15 e 16, que diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então a gente não pode andar e fazer seguindo o modelo do mundo. O nosso modelo é Jesus Cristo. E a terceira verdade é que o cristão deve guardar a esperança de novos céus e de nova terra. Versículo 13 do texto lido no início diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Em Apocalipse 21, 1 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. O que é que essa breve palavra nos ensina no dia de hoje? Primeira coisa, precisamos nos preparar para a gloriosa vinda do Senhor. Apesar de não sabermos o dia e a hora, os sinais estão todos à nossa volta. Precisamos estar atentos a esses sinais e buscar a presença do nosso Deus. Em Lucas 21, 25 a 28 diz o seguinte: tudo acontecerá repentinamente. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Em segundo lugar, que vivamos como se Cristo voltasse agora, já. Andemos como em pleno dia, em santidade, piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor. Como podemos apressar a vinda dele? Anunciando Cristo em tempo e fora de tempo. Em Lucas 21, 33 a 34 diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. E por último, que guardemos e aguardemos a viva esperança de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que a graça do Senhor faça com que essa palavra desça da mente de vocês para os corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar umas pelas outras.